certo. Bom dia, Bom Paulo, tudo bem com dia, você? Amanda. Tudo bem? Muito obrigada por aceitar o convite. Tá tudo Maravilha. bem? Tô até nervosa de fazer live com o Não, Paulo, relaxa. gente. Vai Tá dar me ouvindo certo. direitinho? Eu tô te ouvindo sim. Você tá me ouvindo? Perfeito? Então ótimo, tá tudo certo. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Hoje eu tô aqui numa live, acabei que teve que improvisar um espaço aqui, mas vai dar tudo certo. Estamos prontos para te escutar, tá todo mundo aqui curioso sobre o tema. E é um tema que eu tenho pensado muito, que é resiliência, né, no geral, e Uhum. aí tem a emocional que eu não sabia e agora eu vou descobrir. Certo. Aí, sejam bem-vindos, se você fique à vontade para se apresentar para o pessoal. Oh, meu Deus, minha luz vai ficar dando um tique aqui, tá? Mas vai dar certo. Então tá bom. Pode se apresentar aí para o pessoal, então. Tá joia. Bom, meu nome é Paulo. Eu sou psicólogo clínico há 5 anos, desde 2017. Eu também sou formado, além de ser formado em psicologia, eu sou formado em teologia. Eu formei em teologia em 2012 e aí depois resolvi fazer psicologia para entender um pouquinho mais a cabeça do ser humano, né? E depois que eu terminei o meu curso de psicologia, eu fiz o meu mestrado também em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia. Hoje eu sou psicólogo clínico em uma empresa que chama CERT Senat, que é uma empresa voltada para o atendimento das pessoas que trabalham no transporte e também os dependentes dessas pessoas, né? E também tenho a minha clínica, que eu atendo depois que eu saio de lá e aos finais de semana também. Sou nascido em Teoflotone, mas praticamente passei minha vida toda em Novo Cruzeiro. Para quem não conhece, é uma cidade no interior de Minas Gerais de 30 mil habitantes. Atualmente eu resido aqui em Tumbiara, no Goiás, lugar quente pra caramba. Eu falo isso todo dia, e o pessoal daqui, eles falam assim, mas todo dia você fala que aqui é quente. Fala, mas aqui é quente mesmo, tem que falar. Não tem outro jeito. Para ver se alivia um pouco. Mas eu sou casado com minha linda mulher, a Carla. Tenho uma princesa, a Bela, que só vive de Bela. Eu acho que tem uma inspiração aí, né? Agora mesmo ela tá assistindo o espetáculo da Bela que vocês fizeram e tá vestida de Bela. Ela gosta de assistir a Bela, Bela e a Fera vestida de Bela. E é isso. Acho que eu falei um pouquinho sobre mim. Você falando da Estel, eu tô aqui lembrando que a primeira vez que ela viu a gente, ela era muito bebezinha. E como que ficou na memória dela isso, né? Tem maior carinho por isso. A Carla também dá um beijo para todas. E desde Obrigado. já, gostaria que você falasse pra gente um pouco da resiliência, da resiliência emocional. Porque tem a palavra resiliência que as pessoas têm usado muito, mas no fundo, as pessoas nem sabem o que significa. E aí agora tem a resiliência emocional. Hoje em dia, assim, por tudo que eu passei, eu olho e falo assim, eu acho que eu sou uma pessoa muito resiliente. E agora eu vou ouvir você para saber se eu sou uma pessoa que tem uma resiliência emocional ativa aí. Ok. Bom, eu vou começar contando um pouquinho sobre a história da pesquisa em resiliência e como que as pessoas começaram a se interessar um pouquinho sobre isso. A resiliência, até a década de 50, 60 mais ou menos, não havia muitas pesquisas dentro do campo da psicologia a respeito de resiliência humana. Por volta da década de 50, 60, duas pesquisadoras, chamada Emily Werner e Ruth Smith, elas escolheram uma ilha
nos Estados Unidos, e ali elas começaram a querer escolher um grupo de crianças que estavam nascendo naquela ilha e quiseram estudá-las pela vida delas toda. Então foi uma pesquisa que demorou bastante tempo, e elas quiseram entender o que fizeram com que essas crianças, né, no futuro, fossem pessoas que tiveram uma vida um pouco melhor, conseguiram se desenvolver, conseguiram ter um relativo sucesso em termos de vida emocional, em termos de vida pessoal, em termos de vida profissional, e o que fizeram com que outras não conseguissem isso, né? Então ali foi dado o pontapé de pesquisas em relação a essa questão de resiliência emocional. Então, a resiliência, o termo resiliência, ela vem naturalmente, um termo roubado, vamos dizer assim, né? Um termo apropriado da física, né? Que é a capacidade, na física, a resiliência é a capacidade de um objeto, né? Um material, quando ele sofre um determinado impacto, ele absorve aquele impacto, mas não quebra, e depois que aquele impacto passa, ela consegue se restabelecer, então, na sua própria forma, né? na sua própria estrutura. Então, resiliência emocional, resiliência humana, ela está muito relacionada a isso, a capacidade que as pessoas têm de, mesmo diante de uma adversidade, diante de um sofrimento muito grande na sua vida, ela consegue se adaptar, ela consegue absorver aquele sofrimento, mas também ao mesmo tempo transcender aquele sofrimento. A pessoa com resiliência emocional, ela consegue se adaptar a situações muito adversas, sem deixar com que aquilo se destrua, né, a sua vida emocional, abale no sentido de abrir um quadro, por exemplo, de transtorno mental ou algo nesse sentido. Né? Então, é muito dessa capacidade de absorção de impacto, né, de você saber lidar com aquele problema, mas também de transcender um pouco aquele problema, de sair até mesmo mais forte do que entrou naquele turbilhão, né, naquela tempestade, você consegue sair mais forte do que entrou. Então, basicamente, resiliência emocional é isso. Então, só um pouquinho que você falou, eu já pensei assim, ó, eu acho que eu sou uma pessoa resiliente, realmente. Eu comecei a tomar propriedade dessa palavra, porque o exemplo mais recente na minha vida foi a questão da minha mãe, a questão do Covid, né? Que ela faleceu de Covid, e por mais que o Covid estava aí, a gente estava disponível, estava perto da gente, a gente nunca imagina que vai chegar na nossa casa. E quando chegou, foi de uma forma muito rápida e, assim, foi 5 dias para acabar com uma vida, né? Assim, bem rápido. E aí você ter que lidar com isso, mas de uma forma, você conseguir passar por isso, não é que entender, né? Aceitar também, mas é assim, conseguir passar por essa batalha e manter o emocional ainda vivo graças ao ambiente que nos cerca. Você acha que o ambiente tem influência nessa resiliência também, por exemplo? Sim, com certeza. A gente precisa entender uma coisa, Amanda. Ter resiliência emocional não significa não sofrer. Às vezes as pessoas acham que se eu estou sofrendo por isso, né, no seu caso, por exemplo, questão do luto, né, eu estou sofrendo, então não significa que eu não tenho resiliência. Não é assim. Né? O sofrimento ele é inerente à vida humana. As emoções, você ter emoções são necessárias. Né? Seria muito estranho uma pessoa que um familiar, uma pessoa tão próxima falece e não sente tristeza. Seria algo completamente incompatível com a realidade humana. Contudo,
voltando um pouquinho na sua pergunta a respeito do ambiente. O ambiente, ele pode te favorecer ou não a construção da resiliência, né? E eu digo que o ambiente, principalmente, o ambiente durante as primeiras fases da vida. Quando você passa por situações, principalmente na sua infância, na sua adolescência, que são situações difíceis, né? Situações, às vezes, difíceis de lidar emocionalmente, principalmente. E você você tem no seu ambiente um apoio, né? O que a gente chamou hoje de rede de apoio, são pessoas às quais você pode confiar, que você pode se amparar, né? No momento de muita dor, de muito sofrimento. Naturalmente você se torna uma pessoa mais resiliente. O oposto também é realidade, né? Se você está em um ambiente onde, por exemplo, as pessoas não valorizam o seu sofrimento, não são compreensivas, não são pessoas que te ajudam a administrar, a gerenciar as suas emoções, dificilmente você vai conseguir construir uma resiliência, né? Principalmente se você estiver na fase da infância e da adolescência, né? Que são as fases cruciais para o desenvolvimento do cérebro humano mesmo e de qualquer controle emocional, né? É Então, impressionante como a nossa infância está ligado a tudo na nossa vida, em todos os temas que a gente discute aqui. Só vou ler os comentários aqui rapidinho para tá bom. você. Aqui está falando que é muito importante para controle emocional. Você é muito amado, obrigada. E também está perguntando se o exercício físico ajuda no controle emocional. Sim, bastante. Vou fazer um apanhado geral aqui, tá? Espero que não fique muito longo nem muito cansativo. Uma das reações que o nosso cérebro tem diante do estresse, né? Sempre quando a gente está vivenciando qualquer situação aversiva no nosso ambiente, tanto o ambiente externo, né, que é o mundo mesmo, né, quanto o ambiente interno, que é as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente imagina, as nossas percepções do mundo, as percepções das pessoas. Sempre quando a gente está diante de uma situação adversa, o nosso cérebro ele dá início a um eixo que a gente chama de eixo HPA. As pessoas não precisam lembrar desses nomes, mas é importante saber isso, que é um eixo que liga duas regiões no cérebro e uma região no nosso corpo. Que a primeira é o hipotálamo. Ele dispara ele sinaliza para uma glândula que a gente tem no cérebro, que chama pituitária ou hipófise. E aquela glândula ali, ela secreta através da nossa medula e também da nossa corrente sanguínea, um hormônio que chama ACTH. Esse ACTH ele vai descer lá numa glândula que a gente tem por sobre o nosso rim, que chama glândula suprarrenal. A glândula suprarrenal, quando ela recebe o ACTH, ela joga na corrente sanguínea, principalmente duas substâncias muito importantes para preparar o nosso corpo para lidar com aquela situação estressante, que é o cortisol e a adrenalina. Então, por isso que quando a gente está passando por um momento muito difícil, a gente começa a ter algumas reações fisiológicas mesmo, né? Algumas pessoas, por exemplo, começam a ter o coração acelerando, né? Algumas pessoas começam a sentir falta de ar, né? Começam a ficar mais ofegante, algumas pessoas começam a tremer, algumas pessoas começam a suar. Isso tudo são reações naturais do cortisol e da adrenalina. Bom, feito esse apanhado aqui biológico, onde que a atividade física entra nessa questão? A atividade física ela entra em dois momentos. O primeiro momento é o momento de você gastar
esse excesso de cortisol e de adrenalina que tem no seu corpo. Né? Quando, naturalmente, a maior parte das coisas que a gente vivencia hoje... eu esqueci de dar um detalhe. O cortisol e a adrenalina preparam o nosso corpo para basicamente dois tipos de reações naturais. A luta ou a fuga. Né? Ou a gente lutar contra aquela situação, ou a gente fugir daquela situação. Naturalmente, a boa parte das coisas que a gente passa hoje em dia não tem como a gente lutar no termo físico mesmo, nem fugir. Né? Por mais que a gente tente fugir muitas vezes, nem sempre dá. Né? Então, quando a gente está fazendo atividade física, principalmente atividades físicas que exigem muito do nosso corpo, a gente gasta esse cortisol e essa adrenalina em excesso. E ao mesmo tempo a gente joga na nossa corrente sanguínea uma substância muito importante que é a endorfina. E a endorfina é como se fosse a nossa morfina natural. Né? A morfina, como muita gente deve saber, é um dos anestésicos mais potentes que tem. Né? E isso faz com que o nosso corpo fique numa sensação de, ao mesmo tempo, de fortaleza, de dizer assim, olha, isso aqui está difícil, mas eu aguento, né? E ao mesmo tempo abaixa um pouco o seu limiar de dor. Provavelmente vocês que já passaram por algumas situações de... a pessoa falando que tem vontade de fugir dos boletos, mas não tem jeito, né? É verdade. Boleto é o único que a gente tem certeza que vence na vida, né? Então, você através da atividade física, você consegue, então, gastar aquele excesso e se preparar. O segundo benefício nesse sentido da atividade física é o que a gente chama de inoculação ao estresse. A atividade física também ajuda muito na inoculação ao estresse. Inoculação é um termo da biologia, né, que está muito ligado à vacina, né? Por exemplo, a vacina do Covid são vírus ali enfraquecidos, né, que a gente põe dentro do nosso corpo, e ali as nossas células de defesa vão se preparar para lidar quando o vírus de fato entrar no nosso corpo, o vírus é fortalecido. E a atividade física, ela trabalha muito com isso porque a gente intencionalmente está estressando o nosso corpo. A gente está colocando o nosso corpo, através da atividade física, em uma situação aversiva, vamos dizer assim, para ele e para a nossa mente. Por isso que a atividade física é tão difícil de fazer, né? Porque com o passar do tempo vai ficando um pouco mais fácil, a pessoa vai gostando mais. Porém, na atividade física você está intencionalmente fazendo uma prática, espero eu, que você goste, mas estressando o seu corpo ao mesmo tempo. E isso vai te preparar para situações de estresse de fato no seu dia a dia. Tanto é uma coisa que eu sempre recomendo às pessoas, é o seguinte: se você sabe que o seu dia vai ser um dia cheio, vai ser um dia estressante, faça atividade física antes de começar o dia. Porque isso vai te ajudar a lidar com uma forma muito mais tranquila com os problemas que vão surgir. Sim, tem uma pergunta aqui, Paulo. Pensamento excessivo nas responsabilidades, esse pensamento da autocobrança, tem alguma solução, algum exercício, alguma coisa que possa melhorar isso? Tem. Pensamentos de preocupação, né? A gente, graças ao nosso desenvolvimento do cérebro, a gente tem uma região no nosso cérebro aqui na frente, atrás da testa, que chama córtex pré-frontal. Essa região do cérebro, ela é responsável por muitas coisas. Dentre elas, a capacidade de planejar e de prever, de imaginar, né, de prever situações futuras que sejam problemáticas.
Então eu digo que essa região do nosso cérebro é ao mesmo tempo a nossa bênção e a nossa maldição. É a bênção porque a gente consegue passear pelo tempo, né, e lembrar de coisas, de prever coisas, situações que a gente pode evitar, que de fato vão acontecer ou que possam vir a acontecer. Mas ao mesmo tempo a gente vive muito no futuro, né? E o que são preocupações? É a gente indo para o futuro, imaginando situações muitas vezes catastróficas, situações que a gente muitas vezes não tem controle, muitas vezes a gente não tem o que fazer a respeito daquilo. Mas se você tem o que fazer com essas preocupações, qual que é interessante você fazer? Utilizar da escrita é muito legal, porque você começa a jogar as suas preocupações em algo externo. E ali você vai organizando os seus pensamentos e vai selecionando as coisas que você tem controle das coisas que você não tem controle. Eu vou dizer de uma preocupação que são preocupações úteis e vou dizer uma preocupação que é inútil. Uma preocupação útil. Bom, eu preciso guardar um pouco de dinheiro porque se acontecer de algum problema lá na frente, eu vou ter essa reserva aqui para me ajudar. Isso é uma preocupação útil. É uma preocupação que a gente chama de adaptativa. Você consegue prever uma situação que de fato é ruim e você tem um recurso, certo? Uma preocupação inútil. E se eu sair de carro e tá passando no cruzamento, a pessoa não parar no pare e bater no meu carro? Ok. Então eu não vou sair de carro. Como que eu posso prever que eu vou passar no cruzamento e vai ter uma pessoa que não vai parar no pare e vai bater no meu carro? Eu não tenho controle sobre isso, certo? Então, anotar as suas preocupações, escreva sobre as suas preocupações. E se você observar que a sua mente é uma mente muito inquieta, eu recomendo muito você utilizar uma das práticas que hoje tem sido largamente estudado, que é uma prática de excelência para tratamento de ansiedade e de outros problemas, mas sobretudo de ansiedade, que a pessoa perguntou sobre preocupação, gera ansiedade, que é a técnica do mindfulness, né? Que é a atenção plena, que é basicamente você estar no aqui e no agora, né? É uma prática que a psicologia e a neurociência absorveu das religiões budistas, né, das religiões orientais, mas como uma prática de saúde mental em si, né? Não dentro da ciência, não tanto da questão religiosa, mas eles quiseram entender o que o mindfulness faz na mente. E basicamente o que o mindfulness faz é te ajudar. Nós temos uma região no nosso córtex pré-frontal que chama córtex órbito-frontal, que é a região que ela está diretamente ligada ao sistema límbico, que é a região que produz ali as nossas emoções, as reações emocionais. E diante daquilo, no momento que você faz a técnica do mindfulness, né, que você faz uma respiração consciente, que você começa a fazer... tem várias técnicas de mindfulness, eu sei que não é o propósito talvez aqui, mas... Desculpa te contar. Achei interessante que você falou de atenção plena. E eu fiz um projeto com os professores pós-pandemia com uma psicóloga. Era um projeto que a gente trabalhava justamente a atenção plena com eles, porque eles estavam muito desesperados de como receber os alunos de volta, de como eles iam lidar com todas as confusões pós-pandemia dentro da escola. E aí a gente começou a fazer oficinas, eu com a arte e educação e ela com a psicologia, com a atenção plena. E eu vi que realmente eu estou tentando aplicar na minha vida, porque faz todo sentido. O Saulo também comenta muito dentro da meditação. Dentro da meditação, a atenção plena. Então, assim, acho que é um exercício fantástico.
Sim, sim. E é justamente nesse momento o Mindfulness ele trabalha essa região do córtex órbito-frontal que vai te ajudar a controlar mais. Você vai, né, naturalmente, com o passar do tempo, você vai desenvolvendo essa região do seu cérebro, que ela é responsável pelo controle emocional, sobretudo da região da amígdala, que é a região que dispara ali no momento de ansiedade, vamos dizer assim. Não só de ansiedade, medo, mas de outros sentimentos, de outras emoções desagradáveis, vamos dizer assim. Sim. Então, é lógico que muitas pessoas falam assim, mas eu já tentei fazer meditação e não deu certo, eu já tentei fazer mindfulness e não deu certo. Isso muitas vezes porque a pessoa quer ficar 30, 40 minutos fazendo a atividade e, obviamente, se você não tem essa prática, você não vai conseguir, né? O que é o legal do Mindfulness? Que ele é uma espécie de uma meditação guiada, né? Num primeiro momento, você pode ir acompanhando, tem vários vídeos no YouTube que ajudam e tal. Você vai acompanhando aquilo que a pessoa está dizendo para você fazer e, naturalmente, você não precisa ficar ali 30 minutos. Você começa com 3 minutos, com 2 minutos, com 5 minutos, o que você tiver tempo para fazer, né? E, naturalmente, você vai começando a entender aquilo que você tem controle sobre a sua vida, aquilo que você não tem controle. As coisas que você tem controle, vai lá, escreve, planeja, né? Planeja atos, começa a pôr em execução. Também não adianta você planejar e não executar, porque aqui vai aumentar a sua ansiedade da mesma maneira, né? Eu tô aqui rindo porque eu sou a prova viva de tudo isso que você está falando, até dessa questão do exercício. Você me conhece um pouco, e quem me conhece há mais tempo, o pessoal aqui tanto não vai entender, mas o tanto que eu mudei aplicando essas coisas na minha vida. Porque eu era uma pessoa agitada. Não que eu não seja agitada, mas eu já dei uma acalmada. Eu sou uma pessoa ansiosíssima. Tanto que eu tenho psoríase. E aí já tem um tempo que a psoríase não aparece. Ou seja, tem funcionado os exercícios, tem funcionado praticar, escutar. E outra coisa importante, fundamental, né, Paulo? A terapia. Ela é importante. Eu faço terapia, então é fundamental também a pessoa ter um psicólogo, né, ali dando assistência do que a gente está fazendo. Aí tem uma pergunta aqui perguntando como que coloca em prática a atenção plena. Certo. Atenção plena, você pode utilizar, por exemplo, a respiração. Tem a respiração pulmonar e a respiração diafragmática, que pode ser como âncoras, né, para você praticar através do Mindfulness. Mas, assim, a grosso modo, você pode sentar, você pode escolher um ambiente tranquilo, pode ser sentado, pode ser deitado, né, e você vai, então, a puxar o ar, contando de 1 até 4, segurar o ar por 2 segundos, e esvaziar todo o pulmão soltando pela boca. Naquele momento, você vai praticando, você pode fazer essa respiração pulmonar, que é encher o pulmão, ou então colocar a sua mãozinha sobre a barriga e tentar estufar, né? Ao levantar a sua mão na barriga aqui, estufar a barriga, que é a respiração diafragmática. E, ao mesmo tempo, você vai tentar jogar o seu foco atencional na sua respiração. Naturalmente, a gente não fica pensando para respirar, né? A gente não precisa de ficar pensando para respirar, a gente só respira. Só que no momento que você joga a sua atenção na sua respiração, você começa a viver o presente, né? E aí você começa depois, poxa, eu já entendi aqui o processo da respiração. Você começa a jogar o seu foco atencional para sensações do seu corpo, né? Agora eu vou jogar a atenção lá para os dedinhos do meu pé. Enquanto eu respiro, fecha seus olhos, respira e joga a sua atenção, começa a focar no contato do solado do seu pé
com o chão ou com o seu calçado. Começa a sentir a sensação do toque da camisa no seu corpo, né? Começa a escanear os seus sentimentos. Se vier pensamentos, que vai acontecer, viu, gente? Vocês tá naquele processo ali, vier um turbilhão de pensamentos, aceite aqueles pensamentos, fala, né? Entenda que aqueles pensamentos vão chegar, não fica tentando empurrar pensamento para fora. Quanto mais você tenta empurrar pensamento para fora, mais eles vão ficar, né? Então aceita aqueles pensamentos, redireciona gentilmente o seu foco atencional para outra coisa de novo e você vai praticando isso. Você pode, por exemplo, começar a se imaginar, e já um pouco mais, digamos assim, evoluído, você começar a se imaginar num lugar tranquilo, num lugar que te traz paz, num lugar que te traz alegria. Você focar, por exemplo, em sensações do aroma do seu ambiente. Você pode fazer isso, gente, tomando uma xícara de café, né? Você está segurando a xícara de café, então você percebe a textura da xícara, o cheiro do café. Tem pessoas aí que são apreciadores de café, né? Começa aí a diferenciar um café do outro, né? Não precisa ser café, é outra coisa que você gostar também, né? Então tem múltiplas possibilidades aí de aplicar um mindfulness. Exatamente, não tem a pílula secreta, tem o degrauzinho que a gente sobe e vai se exercitando. Agora, voltando um pouco para o nosso tema aqui, qual seria os passos para a gente conseguir ter uma resiliência emocional? Se é que existe essa forma de conquistar ela. Certo. Primeira coisa, né? Vocês aí que são papais, mamães, e vocês querem desenvolver a resiliência nos seus filhos. Primeira coisa é expor eles a situações de pequenos estresses. O que são pequenos estresses, né? Sabe aquele filho seu que é mais tímido e você está ali num restaurante com ele, aí ele fala assim, papai, mamãe, pede um suco para mim. Aí você fala assim, filho, pode ir lá, levanta sua mãozinha, pede o garçom lá, pode ir lá. Ele vai com muito medo, ele vai sentir um pouco de ansiedade, isso não tem problema. Ali, ele está num ambiente controlado. Você vai lá, ele vai, pede o suco, todo tremendo, coitadinho, mas vai lá, pede o suco. Aquilo ali já registrou no cérebro dele que pedir suco não é tão terrível assim. Só que ele vai generalizar aquilo para outras coisas. Por exemplo, conversar com uma pessoa que eu não conheço não é tão terrível quanto eu imaginava, certo? Deixar com que a criança, por exemplo, passe por algumas situações de desafios, né? Tá lá no parquinho, deixa a criança se esforçar um pouco mais, não fica pegando a criança demais no colo, não. Só fica perto para evitar a queda ou coisa assim mais grave, né? Seres humanos precisam de desafios, né? Para a gente desenvolver aí a nossa resiliência. Agora vamos para a parte dos adultos já, né? Olha, Paulo, minha mãe me super protegeu, eu fui o nenenzinho da mamãe e eu não desenvolvi resiliência, nunca passei problema nenhum na vida. Beleza. Começa a se desafiar, né? Vê as coisas que você tem mais dificuldade de lidar emocionalmente e comece a se desafiar. Tem muitas pessoas que têm vontade demais, por exemplo, de falar em público, mas, não vou falar em público. Começa devagar, aos poucos, se expor a desafios. O importante é você enfrentar alguns medos, alguns desafios, algumas coisas que você tem dificuldade, né? Quanto mais você esquivar, quanto mais você evitar, mais você não vai conseguir desenvolver as suas habilidades, né? Porque resiliência é uma habilidade como qualquer outra e ela precisa ser treinada, né? Outra coisa é você treinar as suas crenças, né? A gente tem um conjunto de crenças a respeito de nós mesmos, a respeito
do mundo, a respeito do outro, a respeito do futuro. E uma coisa que a gente sempre trabalha na psicoterapia, principalmente da linha que eu trabalho, é justamente fazer uma reavaliação cognitiva. O que é reavaliação cognitiva? É a capacidade que a gente começa a criar de encontrar outras interpretações a respeito daquela situação. Ou ver aquela situação por uma outra ótica, né? E com o passar do tempo, você vai desenvolvendo o que a gente chama de otimismo realista, né? Tem um filósofo estoico, Amanda, o Epiteto, ele tem uma frase que se encaixa muito nisso aqui, que a frase dele é o seguinte: não são os fatos que atormentam os homens, mas são as interpretações que os homens fazem dos fatos que fazem eles sofrerem. Basicamente, a resiliência é a forma como você olha o problema. Tem pessoas que vivem o problema, degustam. Eu falo que tem gente que gosta de degustar problema. Ai, meu Deus do céu, esse problema eu não vou conseguir passar. Ai, meu Jesus, agora sim minha vida acabou. Agora já era. Para mim não vou conseguir isso aqui. E perde muito tempo de, às vezes, se afastar um pouquinho daquele problema, fazer esse exercício de se afastar, pensar assim, ok, dentro dessa situação que eu estou vivenciando aqui, o que eu posso fazer para poder resolver esse problema? Vamos ser pragmático, né? Vamos ser estoico, né? Existe o problema? Existe. O que eu posso fazer? Quais são as estratégias que eu posso utilizar aqui? À medida que você para de olhar tanto para o problema e foca na solução, você começa a desenvolver a sua resiliência, certo? E, dentre outras coisas, né, desenvolver o controle emocional. E, bom, acho que basicamente é isso, para não ficar muito longo. Muito... Você falando, eu me enxergo em tudo. Eu acho que eu sou uma pessoa resiliente. Acho não, tenho certeza que eu sou uma pessoa resiliente emocional agora. Eu vou usar isso para a vida. Depois eu vou compartilhando com o pessoal aqui nos stories. Às vezes eu faço uns conteúdos e aí eu vou falando a minha experiência também para eles entenderem um pouco mais. Assim, quando a gente tem um exemplo de alguém, né, real, assim, acho que eles olham e falam, ó, é isso. Nossa live é rápida, infelizmente, está chegando ao final por conta do tempo do Instagram. Mas eu gostaria de te convidar para você vir uma outra vez, porque assim, é muito assunto. Você viu que a gente acabou, as pessoas vai surgindo curiosidades, vai querendo saber mais. A gente acaba falando menos do tema, mas eu quero que você venha, porque você tem um conteúdo assim muito amplo. A gente tem compartilhado seus conteúdos aqui na Abrap, não sei se você viu, Obrigado. mas porque é fantástico. Vamos deixar seu Instagram também, você divulga seu trabalho, se você faz atendimento, se as pessoas, onde elas podem te encontrar, se você faz atendimento online. Vamos deixar aqui também o link do seu Instagram nos stories, para quem se quiser seguir, tá, gente? Vale muito a pena. E queria também te convidar para uma próxima vez a gente fazer uma live à noite, porque a gente tem um público à noite também que não consegue estar de dia. E aí, acho que vai ser bem legal. Gratidão de novo, agradecer. E para quem não sabe, gente, vou fazer propaganda. O Paulo é irmão do Saulo, que fez uma live de meditação com a gente, que tá salvo aqui. Por isso que o dom da palavra dos dois, né? Porque vocês dois falam, a gente assim, entendendo tudo. Então, assim, muito obrigada. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais e divulgar seu trabalho aí para o pessoal também. E obrigada, pessoal, por assistir a live, por acompanhar. Espero que tenham gostado. E manda perguntas que em breve a gente vai trazer o Paulo de novo. Nem que eu fique assim perturbando ele, porque a agenda dele é complicada. Eu vou ficar assim, blá. E dá um beijo na Carla e na Esté pra mim. Pode deixar. Com todo prazer. Amanda, eu quero te agradecer também, né? Agradecer a todo mundo aí que acompanhou a gente nessa manhã. Eu sei que manhã de sábado, às vezes, tem, né, as pessoas querem fazer outras coisas, enfim. Obrigado pelo tempo aí de vocês, né? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Ficaram algumas perguntas aí, eu vi que o pessoal fez,
numa oportunidade a gente responde. Eu faço atendimento online, né? Para quem não é de Itumbiara, eu faço para quem é presencial, eu faço aqui em Itumbiara. E fiquei muito feliz de poder participar disso aí, dessa live. Tinha muita coisa ainda para falar, mas na próxima oportunidade, a gente fala, assim. Por favor, agenda aí e fala para mim, Amanda, vamos fazer de novo tal horário, tá? Tá bom. Porque depende de você, nossa agenda está disponível aí, aberta. Tá, gente? Vocês estão de prova. Vamos marcar um dia à noite, então. Aí vai ser madrugada para você, mas... Não. Eu tô acostumada a fazer live já meia-noite aqui. 7 horas aí, tá? Então não precisa preocupar, não. Muito obrigada. Estamos esperando a próxima. Vou deixar a live salva aqui, viu, gente? Para quem quiser assistir de novo. E para quem não pôde assistir nesse horário, vai poder assistir de novo, tá bom? Gratidão. Obrigada. Nada. Com Deus.